Vamos falar de amor? Há quem diga, eu não tenho sorte no amor, mas é de jeito nenhum. Olha, é um relacionamento, é um atrás do outro, são casos de abandono, de traição e por aí vai. Agora, por que isso acontece? Eu estou recebendo o psicólogo Jefferson Oliveira. Oi, Jefferson. Oi, Mônica. Bom dia, viu? Bom dia. Olha, e você pode participar com a gente, tá bom? 99897.000. É sorte ou a gente tem que fazer dar certo? O que é quando se fala de amor? Então, parece que é o grande mistério pra gente, né? Qual que é a fórmula certa, se é que existe uma fórmula para o amor dar certo, para as relações funcionarem, para que as coisas aconteçam de uma forma saudável e sustentável, né? Existe uma queixa clínica de que o amor ele não acontece e que nós não temos sorte nele. Isso é fato, e não é só uma queixa clínica. A gente ouve isso no decorrer do dia, no decorrer da vida, que não tem uma garantia de que as nossas relações elas vão dar certo. Né? Então, parece que isso é um grande entrave para a gente. O afeto é o que é algo simples para a gente, mas se torna um entrave, porque parece que a gente perdeu essa habilidade ou essa dificuldade de lidar com os afetos, com as nossas relações. E por isso se torna um grande mistério, por isso que a gente sempre quer algo pronto nas nossas relações. A gente não quer se dar ao trabalho numa relação, Mônica. De construir, isso. De ceder, mais ou menos assim. E uma relação, ela dá trabalho. Né? Nós, no dia a dia, com os outros, né? Seja com a nossa família, seja no trabalho, são relações difíceis, né? Não são fáceis de lidar. Do mesmo jeito, são as relações amorosas. É uma pessoa que eu escolhi estar, é uma pessoa que escolheu estar comigo. Então, tem uma escolha ali. Né? E além de uma escolha, é uma escolha afetuosa e tem afetos ali. Então, assim, o que torna mais difícil para a gente, porque a gente tem ideais demais, a gente tem expectativas demais, a gente tem uma história de vida, uma carga de vida, a outra pessoa também tem. Então, são histórias entrelaçadas. Esse é o nosso grande mistério. Como fazer isso dar certo e se é que tem como dar certo isso, né? Vamos abrir o nosso baú? Vamos. A gente preparou um baú justamente sobre esses fatores, não é? Que levam ao insucesso amoroso, vamos dizer assim? Isso, a gente pode dizer dessa forma mesmo. E a gente traz aqui, preparado pelo Jefferson, super expectativas. Opa, isso acontece demais. Isso acontece muito. E tanto até que após rompimentos amorosos, o que acontece não é... O sofrimento, na maioria das vezes, não é propriamente pela pessoa, mas é pelas expectativas que a pessoa criou em relação ao outro. Muitas vezes a gente sofre, Mônica, não é pelo outro, é pelas expectativas que a gente cria em relação à própria relação e ao outro. A gente deposita demais confiança no outro, a gente deposita demais toda a nossa esperança de vida naquela relação. E será que essa relação, que é tão delicada e tão sensível, ela merece essa super expectativa de que o outro seja minha realização pessoal, de que o outro ele consiga realizar todos os meus sonhos, que o outro seja tudo aquilo que eu almejei para mim? Né? Olha que carga. Que responsabilidade que você joga para o outro, né? E é uma coisa que é bem nossa, né? É nossa, né? Então, assim, a gente precisa, de alguma forma, entender que não adianta a gente colocar uma super expectativa, até porque quando a gente caminha na expectativa, a gente está lidando com algo do imaginário, não é algo real. E entre o real e o imaginário tem uma distância muito grande, Mônica. Porque a realidade, ela vem e barra a gente. Ela vai dizer, opa, peraí, não é assim que funciona. A pessoa também é humana, a pessoa também falha. Né? A pessoa não vai conseguir suprir todas as suas necessidades. O pessoal está participando com a gente pelo celular aqui, pelo WhatsApp. Tem um amigo nosso, ele não colocou um nome aqui. O amor é uma loteria. Viver e conviver com outra pessoa diferente é mudar, se adequar, se ajustar a outras pessoas. Adaptação ao outro. Não é? É adaptar-se ao outro. Muito bem. Tem 15 anos que separei e não consigo me aproximar de ninguém. Meu nome é Lúcia, o que eu faço? A gente, muitas vezes, Mônica, e disso que a gente vai falar daqui a pouquinho, é a necessidade de uma autoavaliação. A pessoa se autoavaliar, né? E a gente vai dizer disso aqui. Se perceber diante da vida, né? O que está acontecendo aí? Né? Porque muitas vezes a gente não se relaciona por questões internas nossas. E de que forma a gente está trabalhando isso? A gente muitas vezes olha para o outro, lança para o outro e esquece de olhar para a gente. Por isso, esse olhar para a gente mesmo, voltar para a gente é tão importante. E na maioria das vezes a gente, por essa super expectativa, lança para o outro. É sempre o outro, nunca a gente.
né? E por isso que eu gosto da psicologia, quando ela fala em relação à filosofia, que ela nos traz responsabilidade diante da vida. Se o outro cabe a ele responsabilidade na relação, a mim também cabe. Então, ambos são responsáveis por essa relação, ambos precisam cuidar. Então, eu preciso cuidar de mim primeiro, o outro precisa cuidar dele primeiro e nós juntos cuidamos da relação um do outro. Nossa, que bonito isso, né? Falei que a conversa ia ser boa. Aqui com o Jefferson Oliveira, que é psicólogo, pode continuar participando com a gente, tá? Nós vamos fazer uma pausa. Estamos de volta com você e hoje nós estamos conversando sobre o amor. Sorte, o que é, né, o amor? Para viver um grande amor, o que é preciso? Sorte ou vai além disso? Uma conversa com o psicólogo Jefferson Oliveira, da qual, né, a turma participa. E eu vou trazer aqui a história da Edielma de Araxá. Ela disse o seguinte: Mônica, eu acredito no amor. Eu sou do Maranhão, conheci o marido pela rede social, eles começaram a conversar e hoje, exatamente, faz 2 anos que eles estão juntos e felizes. É parceria? É parceria. Olha só para você ver, foi um encontro tecnológico, né? Foi um encontro de Facebook e que as nossas relações, elas estão assim, o virtual entrando nas nossas relações e fazendo esse caminho que nos ajuda a conhecer o outro, né? E olha que legal, e é justamente quando a gente entende isso, né? Que sou eu e o outro, nunca é o outro e nunca também sou só eu. Às vezes, e na maioria delas, a gente é bem egoísta. A gente entende que só a gente tem vontade, que o outro não. Que só a gente manda na relação, o outro não. E relação não é uma questão de quem manda mais ou menos. Não é uma relação, até porque isso nem é saudável, não é uma relação de quem tem poder ou não poder numa relação. É relação de quem topa junto, tá junto, escolheu estar junto, Mônica. A gente precisa entender isso. Estar com o outro é uma escolha, né? E que essa escolha, ela precisa nos fazer bem. É claro, entender que relação não é fácil, relação é difícil, adaptar-se ao outro não é fácil, mas ainda assim eu escolhi estar com você e a gente vai tentar fazer disso algo legal, algo que dá certo, algo que funcione. Né? Nenhuma relação, ela tá livre de qualquer impasse, né? Porque são relações humanas. Briguinhas são totalmente naturais. Esses dias saiu um texto até no Facebook e pessoas compartilharam muito na minha timeline. Então, assim, foram muita gente. Foram umas 50 pessoas compartilhando o mesmo texto. Ele dizia que daqui a uns anos relacionamentos não terão mais conflitos. Aí eu fiquei pensando como profissional de saúde, então a gente vai deixar de ser humano? Porque a gente tem conflito interno. Não é? A gente tem nossos conflitos internos. Agora, imagina que é eu que tenho conflito interno, que o outro tem conflito interno juntos. Poxa, aí eu acho que entra naquela ideia de novo de uma super expectativa até irrealista demais nas nossas relações. Acho que a gente precisa ser mais real. Né? A gente precisa enxergar as nossas relações humanas com um olhar mais realista, sem deixar de ter afeto, mas enxergar que as brigas, elas... Claro, brigas que são saudáveis, né, com tudo aquilo com todo que respeito, né? Claro, até porque a gente precisa entender isso. Agressão numa relação não é saudável, submissão numa relação não é saudável e a gente precisa pensar nisso. Mas as brigas cotidianas, elas fazem parte. E conversar, né? É conversar Parece sempre. Que diante do impasse, as pessoas viram as costas e vão embora. É um comportamento muito infantil que dá birra e dá as costas, né? Ficou embirrado. E será que pessoas adultas não podem sentar e conversar, discutir uma relação de forma adulta? Né? Esses dias mesmo eu estava falando para minha irmã, acho que na hora de sentar e conversar, não tá não? Porque não adianta a gente ficar insistindo na queixa se quem precisa resolver é você e o outro, é você e o seu parceiro ou parceira. Exatamente. Né? E aí você está falando dessa questão de sermos realistas e aqui tem mais um tópico nesse baú do amor. Sim, é justamente disso. A gente tem ideal demais numa relação, de que vai ser perfeito essa relação, de que não vai ter nenhum problema, até o que eu disse agora, né, de que não vai haver brigas, de que não vai haver conflitos, de que vai ser uma super identificação, mas o outro pode não gostar da comida que eu gosto, né? O outro pode não gostar de fazer exercício, o outro pode gostar de sair, eu não. Então, assim, são coisas que a gente coloca ideais demais, Mônica, e eles não são reais, né? Por exemplo, eu adoro atividade física. Eu vou me envolver com uma pessoa que não tem o mínimo prazer e isso eu preciso fazer disso um problema? Ou será que a gente consegue conciliar isso?
né? De que forma a gente precisa pensar muito nisso. E de que forma a gente pode conversar, se a gente quer uma relação, e fazer essa relação dar certo. Acertar os ponteiros. Ajustar, adaptar, como o Sérgio disse, né? Sim, adaptar-se ao outro. Tem uma amiga nossa, a Fabiola, ela é viúva há 22 anos e não teve nenhum outro relacionamento. A princípio pelos filhos, hoje eles estão independentes, ela se sente bem, mas os filhos dizem, mãe, você precisa ter alguém. O que você disse para ela, assim? Ué, sente bem, qual o problema, Não né? é? Às vezes o desejo dos filhos que estão ali, né? Que não querendo que a mãe fique sozinha, mas se ela está bem, lidando bem com ela mesma, por que não? Né? Se a gente conseguiu construir uma relação e entendeu que só aquela relação foi boa para mim e que não quero mais ninguém. Certo, né? Deixa eu trazer a Eva. Mônica, em meio ao meu processo de divórcio, eu ainda acredito no amor. Amar não é dizer sim só para agradar o outro. Isso, e é justamente isso que a gente pode pegar essa plaquinha aqui agora, Claro, Mônica, vamos lá. para falar dessa anulação do eu. Quando eu estou com alguém, eu estou com ele, não para ele, né? Eu não estou em função de alguém, então eu não preciso me anular. Eu não preciso deixar de gostar dos filmes que eu gosto, das músicas que eu gosto, de dançar, eu não preciso abrir mão disso. Até porque se eu for abrir mão de tudo aquilo que eu sou, o que vai acontecer comigo numa relação? Né? Então, a gente precisa pensar até nessa ideia de que, poxa, não deu certo, mas eu também não me anulei, eu não deixei de acreditar, eu ainda existo, né? Porque são duas pessoas existindo. Então, para que se anular? E isso é muito perigoso numa relação, para a gente até pensar como alerta mesmo e voltar o nosso olhar para como a gente vive nossas relações. Será que a gente não está abrindo mão de nós mesmos nessa relação? A gente precisa pensar nisso, Mônica, para não entrar numa relação de submissão. Submissão, né? Submissão. Deixa eu trazer mais umas pessoas que estão participando com a gente aqui. Olha, eu gostaria de saber sobre esse amor, porque eu já tive 5 relacionamentos, todos frustrados, muita mentira, muita enganação. Hoje, eles tentam voltar prometendo que vão mudar, mas assim, ela está desacreditada, ela não sabe mais se acredita. E aí eu queria ver com você isso. A gente às vezes vai reprisando histórias. Por que a gente reprisa histórias e comportamentos? A gente tem que tomar cuidado, até a gente pode pegar isso aqui, Mônica. Pode, pego para você aqui. Como essas crenças disfuncionais, né? A gente... É claro que é muito subjetivo quando você tem um relato assim, né? Porque é uma vivência de história, é muito difícil você ter um olhar profundo sobre isso. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas crenças disfuncionais de que as histórias vão se repetir, de que são as mesmas histórias. E de que o outro vai chegar, por mais que não seja a mesma pessoa, de que o outro vai chegar e fazer a mesma coisa, né? Então, a gente está dizendo que, de alguma forma, tudo vai se repetir. E será que essa crença que eu estou tendo, ela não está fazendo tudo se repetir? Né? De que a pessoa não vai olhar para mim, de que essa pessoa não vai me tratar bem. Aí eu já começo a relação dessa forma, acreditando que nada vai dar certo. E a gente não faz dar. Né? Se a gente quer realmente que o amor dê certo, que essa relação funcione, a gente tem que modificar nosso pensamento. Né? E quando a gente fala em modificação, a gente volta aqui na autorreflexão. A gente precisa voltar o nosso olhar para a gente. Né? Se a gente quer assumir relações, seja pós-término, seja uma relação que você está iniciando agora, mesmo com todos os rompimentos ou não, volte o seu olhar para si mesmo. Né? Olhe para você e até se precisar de ajuda psicológica, é preciso buscar sim. Né? Porque senão, Mônica, a gente vai voltar a ficar repetindo esse ciclo vicioso e não entender o que está acontecendo dentro da gente. Porque muitas vezes o ponto final que a gente precisa colocar é dentro da gente, não é em relação ao outro. Tem coisas que precisam finalizar dentro de nós. Né? Essas crenças disfuncionais, essas permissões demais que a gente se dá para o outro, essas anulações diante do eu, e às vezes até a gente está falando disso como uma pessoa fosse vítima, né? Mas é de responsabilidade também diante dessa relação. E a gente pode pensar em um outro viés de que essa pessoa, ela sempre mandou, ela sempre esteve no topo, né? Dessa relação. E também não dá certo, isso não funciona, né? Então, será que não é hora da gente, nessas duas vertentes, começar a ter esse olhar mais atento em relação à própria vivência amorosa e a si mesmo? Será que a gente precisa estar alguém lá em cima e o outro lá embaixo? Será que essas pessoas não podem conviver como iguais? Até porque somos.
Somos iguais, né? Somos iguais. Deixa eu ver com a Lohana. Lohana, dá tempo de eu fazer mais uma pergunta aqui para o Jefferson? Então vamos lá. Deixa eu trazer, olha só, tem uma amiga nossa, Mônica, sempre que encontra uma pessoa, ela está com outra. Assim que eu descubro, já esqueço e largo ele, porque eu não gosto de problema. O que eu devo fazer para mudar? Será que é um erro meu? Olha essa questão da gente falando de reprisando história, Sim. né? Porque ela disse que sempre encontra uma pessoa, ela tem outra pessoa. Eu acho muito legal, a gente... Pode ser coisas do destino da vida que a gente não tem uma garantia, né? De que o outro está livre, até porque o outro se apresenta de uma forma que ele não é. E ela está descobrindo isso, né? E encerra as histórias. Mas será que não é hora de voltar um olhar para ela mesma? É fundamental que nós nos olhemos mais, que nós nos cuidemos mais. A campanha de Janeiro Branco que vocês estavam falando aqui agora há pouco, né? Que a gente volte o nosso olhar para nós mesmos. E cuidemos, né? E refletimos sobre nossos comportamentos e crenças. Eu acho isso interessante. É doído, mas é importante a gente fazer. Deixa eu só encerrar nossa conversa aqui, Jefferson, com a Denise. Olha, uma relação é aquilo que você falou, diálogo, amor. Ela e o marido, que foi o primeiro namorado, dia 11 agora de fevereiro, vão fazer 30 anos juntos. Olha, de uma legal. Parceria com muito diálogo e com muita compreensão. Para fechar essa nossa conversa, né, Jefferson? É isso aí. Que o amor e que a gente consiga viver isso de forma mais consciente e responsável. Muito bem. Jefferson Oliveira, psicólogo, com a gente aqui hoje, com essas dicas ótimas. Volte mais, tá, Jefferson?